E no vídeo de hoje o tema vai ser sobre o Nakshatra Jyeshta e sobre os temas e as lições referentes a esse Nakshatra, e falando também sobre vários desafios e lições desse Nakshatra tão desafiador, talvez um dos mais desafiadores, na verdade, com certeza um dos mais desafiadores da astrologia védica, na minha visão. E primeira coisa, vamos começar falando sobre o que é Jyeshta, né? E o que ele simboliza. Bom, a deidade que habita aqui em Jyeshta Nakshatra é o rei dos deuses, o Indra, que é um arquétipo que é presente em muitas religiões e culturas diferentes, de diferentes formas. Na astrologia védica e no hinduísmo, ele é dito como Indra, mas na Grécia é dito como Zeus e em outras religiões com outros nomes. Porém, ele tem a conotação de um deus muito poderoso e que carrega muitos poderes, tanto destrutivos quanto positivos, porém que carrega autoridade e grande status. Então é realmente o simbolismo de um deus que comanda todos os outros deuses. Primeira coisa também que é importante falar é que não existe nakshatra mais importante ou especial que o outro. Porém, alguns nakshatras eles realmente vão carregar mais desafios. E a partir do momento que eles carregam mais desafios, eles carregam conotações muito únicas que podem trazer muitas coisas, bênçãos para a vida da pessoa, tá? Então vamos começar. Jyeshta tem como seu símbolo um guarda-chuva ou um colar, que é representado aí, que foi por muito tempo representado como um símbolo de status, um símbolo de nobreza entre reis e tudo mais. E o guarda-chuva simboliza a proteção. Então esse nakshatra ele é um nakshatra que ele simboliza muito a proteção. Mas assim, por que eu estou falando de Jyeshta especificamente nesse vídeo e não dando continuidade a outros nakshatras que eu estava fazendo a série? Bom, esse nakshatra ele me trouxe muitas lições recentemente na minha vida. Eu diria que eu tive percepções muito fortes sobre ele, então eu resolvi fazer esse vídeo sobre esse nakshatra específico. Então, vamos lá. Jyeshta Nakshatra simboliza e significa aquele que é mais velho ou que é mais maduro. Então, dentre as 27 irmãs que representam os 27 nakshatras, Jyeshta é a filha mais velha. Ele é o mais sábio, digamos assim. Então, é um nakshatra que ele em si, ele carrega algo de mais maduro ou mais preparado do que outros nakshatras. E, em contrapartida, em oposição a isso, temos Sorohini, que é a filha mais nova, a filha mais avermelhada, podendo dizer que é a filha mais imatura, digamos assim. Porém, focando aqui em Jyeshta, Jyeshta ele carrega muito a energia do poder. Eu já tinha dito isso nos vídeos anteriores. Porém, esse poder de Jyeshta, ele traz consigo muita responsabilidade e muito peso para a vida dos nativos desse nakshatra, ou que tem forte influência dele. Eu gosto de simbolizar Jyeshta como algo que está em turbulência. Então, digamos que essa análise, algumas coisas também vai servir para Ashlesha e para Revati, que são os nakshatras que formam aí os 3 nakshatras de Gandanta. Então, que simbolizam aí a passagem da água para o fogo, digamos assim. Eu vejo que aqui em Jyeshta as lições práticas das pessoas que vivem esse nakshatra é realmente aprender a controlar os seus próprios instintos, aprender a controlar as suas próprias vontades, aprender a controlar o lado destrutivo que eles mesmos têm dentro de si próprios. Então, as pessoas de Jyeshta Nakshatra, elas vão carregar muito poder, muitas capacidades de atingir o que elas quiserem. Isso aí é dito no Rig Veda, e esse nakshatra muitas vezes ele é dito, muitos sábios falam isso sobre esse nakshatra, que a pessoa que souber dosar e souber controlar esse poder destrutivo que esse nakshatra tem, ela pode alcançar muitas coisas na vida.
porém ela é sempre dita através de muito alto esforço e muito controle. Então esse nakshatra, como ele denota um poder, a pessoa ela tem que ter o poder sobre si própria primeiro, para depois alcançar qualquer poder na vida. Então as pessoas de Jyeshta, elas são rogadas essas coisas. E as lições desse nakshatra realmente estão ligadas a isso, estão ligadas a se controlar, estão ligadas a controlar seus instintos, suas vontades destrutivas e integralizar isso e levar para algo que elas realmente queiram. Jyeshta, ele pode materializar qualquer coisa. Esse é um dos poderes desse nakshatra. Então as pessoas que têm ele vão conseguir materializar as coisas mais rapidamente do que outras, porque esse nakshatra ele tem essa capacidade. Associando aí as histórias de Indra, ele era no Rig Veda, né, como é dito nos livros védicos, ele era dito como um deus luxurioso e que ele era também muito astucioso. Então Indra conseguiu o poder através da astúcia e do engano. Ele foi meio que ele foi pelas beiradas até chegar ao poder de forma manipulativa e um pouco traiçoeira. Porque nas histórias, o posto de Indra anterior ao do Jyeshta, que é o Indra, ele era de Varuna, que é o deus de Shatabhishek. Então Varuna detinha o título de Indra, porém as decisões políticas de Varuna não estavam agradando a maioria do povo. Em uma decisão uma decisão própria de proteger os Asuras em detrimento aos deuses, o Indra meio que deu um chega pra lá no Varuna e tomou o posto de Indra. Essa atitude que ele fez meio que foi uma atitude astuciosa, porque Indra era amigo de Varuna. Então digamos que o Indra ele se manteve próximo ali do Varuna para tomar o poder, e digamos que talvez era essa a intenção dele desde o início. E esse deus, logo quando ele chegou no poder, ele segregou todos os Asuras dos deuses. Então ele fez uma separação entre deuses e Asuras. E o Varuna, insatisfeito com isso, passou a morar no mundo dos Asuras, sendo excluído de todos os deuses. Então o Indra ele fez isso mesmo. Então ele meio que expulsou o Varuna do mundo. Isso aí mostra também um ato de traição. Então esse nakshatra, assim como Ashlesha, ele vai estar ligado à traição também. Então Jyeshta, ele está ligado a uma estratégia para chegar ao poder, parecido com Ashlesha também, porém de forma traiçoeira e enganadora, né, para conseguir o poder. Então, digamos que as pessoas de Jyeshta nakshatra, elas vão ter essa característica um pouco na vida delas, mas é um lado sombrio, é um lado ruim. Não leve isso ao pé da letra e fale, eu sou assim, então eu vou agir dessa forma. Não. Se você é assim, você precisa melhorar isso. Você precisa integralizar isso, né? Porém, isso aí também pode ser usado para o lado bom, né? Digamos que você precise usar a estratégia para alcançar um poder. O Jyeshta, o nakshatra de Jyeshta, ele vai dar muitas estratégias para você. Então, as pessoas que têm lua em Jyeshta ali, ou um planeta importante em Jyeshta, vão ser muito inspiradas por estratégias e atitudes muito inteligentes para atingir os seus objetivos. Então, quando Indra chegou ao poder, ele instituiu as suas regras e ele era um deus muito luxurioso. Ele adorava olhar todas as beldades, ele gostava de ver todas as coisas que traziam prazer para ele. Então, um tema aí das pessoas de Jyeshta nakshatra vai ser a luxúria. São pessoas que podem abusar dos prazeres materiais. Engraçado que Jyeshta é o último nakshatra dos terços que estão ligados ao ser humano, que ainda estão ligados mais à materialidade. Porque a partir de Sagitário, o ser humano ele é mais espiritual. Então, a partir de Sagitário ali, quando há o rompimento do centro da Via Láctea, os nakshatras eles são mais voltados ao lado espiritual. Jyeshta é o último desse terço, então ele simboliza um nakshatra que está num processo de se afastar da matéria para se tornar espiritual. Então carrega muitos desafios, né? Então o lado negativo desse nakshatra e destrutivo é que ele pode querer muito as coisas materiais.
ele pode se afundar nos prazeres mundanos, ele pode se tornar alguém que bebe demais e se torna um alcoólatra. Se um diesta, por exemplo, usa drogas, ele vai se afundar, ele tem muitas capacidades de se destruir nas drogas, até porque ele está dentro de Escorpião. Então, é um nakshatra complicado, sabe? Além do mais, que diesta também tem problemas com o hedonismo, com a sexualidade. As histórias de Indra retratam ele como um deus que adorava ter todas as mulheres para si, né? Todas as deusas para si. Então tem até uma história que é dita de Araya, Aya, não sei, não lembro o nome dela exatamente, mas ela era a esposa do sábio Gautama. E Gautama amava sua esposa e tudo mais. E a Raya, ela tinha 16 anos. Ela tinha uma beleza muito jovial, ela era muito bela. E Indra ficou fascinado por ela. Então é dito nas histórias que Indra fixava os olhos nas coisas e gostava de vê-las, né? E ele ficou tão fascinado por Araya que resolveu, mesmo que ela sendo casada, ele resolveu invadir a casa de Gautama e seduzi-la. E como Indra é muito persuasivo e, digamos assim, encantador, ele conseguiu seduzir a garota, que fez sexo com Indra ali mesmo. Então você vê que Indra, ele tem essa característica de querer as coisas para si e de ter o poder para ele, mesmo que isso simbolize atos imorais. E é muito dito nas escrituras que Jyeshta pode ter uma moral baixa, né? Pode ser pessoas que não têm uma moral tão boa. Mas, de novo, não use isso para você, né, falar, eu sou imoral, então eu vou continuar fazendo imoralidade. Não, você precisa superar isso. É por isso que você nasceu com esse nakshatra, né? Mas, enfim. Então, Indra, a coisa que eu gosto de simbolizar para esse nakshatra e para esse arquétipo de deidade é o seguinte: Indra, ele tem um palácio, ele é o rei, né? Então ele tem o palácio de todos os prazeres. Ele pode comer o que ele quiser, ele pode ter a parceira sexual que ele quiser, ele pode ter o que ele quiser. Porém, ele precisa ter o autocontrole, porque se não tiver o autocontrole, Indra é jogado para fora do posto de Indra. Então, para manter o poder, Jyeshta precisa manter-se no controle. Se ele se descontrolar nos seus prazeres mundanos, ele se afunda e é destronado. E é exatamente isso que acontece nas histórias com Indra. Então, depois do seu reinado, muitas histórias ainda ocorreram, né, referente a ele. Então tem histórias que dizem que Indra atrapalhava os sábios de sua meditação. Ele tinha muito medo de perder o poder. Então Indra, ele estava ali naquele posto meio que trêmulo, sabe? Eu não quero perder o poder. E qualquer sábio que começasse a meditar, começasse a evoluir, Indra ia contra ele e tentava atrapalhá-lo para que ele só tenha o poder. Então Indra sempre andava com soma, né? Que é uma bebida que traz sabedoria e poder para ele. Então Indra bebia muito soma para que ele continuasse tendo sabedoria e poder mais do que as outras deidades. Então ele era meio que um deus que tinha um pouco de rivalidade, fazia competições com outras deidades para que ele se mantesse no poder. Porém, isso chegaria ao fim quando o Krishna acabou tendo mais atenção do que Indra. Então, nas histórias do Rig Veda, Krishna ele começou a conduzir a todos as pessoas que eram devotas a Indra passaram a ser devotas a Krishna. E Indra ficou muito enraivecido com isso e tacou um meteoro nos próprios súditos. Então você vê que esse deus, ele era bem autodestrutivo. Ao mesmo tempo que ele tinha muitos poderes, e por isso que ele era o Indra, ele era muito destrutivo. Ele gostava de destruir as coisas e ele era vingativo. Por isso que está em Escorpião também, né? Então o Nakshatra Jyeshta, ele é complicado. Mas mais à frente eu vou falar qualidades desse nakshatra, tá? Tô falando muitas negatividades, mas no fim eu vou falar as qualidades. Enfim, mas Indra, ele tacou esse poder, ele jogou contra os seus próprios súditos, né? Porém, Krishna protegeu eles de uma forma muito fenomenal, então nem pegou em ninguém
porém Diesta ele foi meio que destronado. As pessoas perderam o brilho sobre ele porque viram que ele era egoísta e era um deus muito negativo, né? E depois ele ainda foi dito, né? Alguns escritos sobre Indra ditam ele no final ali do seu reinado como um deus bêbado e arrogante. Então Indra acabou se afundando aí nos prazeres, né? E tudo mais. Engraçado também, continuando a história de Arraia, depois que Indra consumou o ato com a deusa, com essa garota, ele foi punido. Então ele foi punido por uma bruxa, ou o deus Vishnu, se eu não me engano, não lembro exatamente, mas ele foi punido. Então a continuação aí da história da Arraia, depois que Indra consumou o ato com a menina, ele foi punido pelo deus Vishnu, né? Ou por uma bruxa, não lembro exatamente, e ele teve o corpo inteiro dele coberto por vaginas e ficou eunuco. Então o Indra ele tem uma atitude nas histórias de ser punido. E isso acontece com as pessoas de Diesta também, no mundo prático. Então, quando o Diesta ele se afunda, ele começa a ceder aos prazeres, começa a ceder à materialidade, ele é punido. E a punição dele é severa, porque Indra teve todo o seu corpo coberto por vaginas, por vulvas. Porém, como Indra é muito inteligente, muito astuto, ele reverteu isso com uma bruxa, ou com Deus Vishnu, não lembro, de novo, tá? Ele reverteu isso com um outro indivíduo, fazendo com que as 1000 vaginas se transformassem nos 1000 olhos de Indra, que tudo viam. Então ele passou a ser onisciente e onipresente, vendo tudo e tudo que todo mundo fazia no reino para que ele se mantesse no controle. Então, aqui nessas histórias, falando só de dizer e explicar todas essas histórias, vocês conseguem tirar considerações sobre como é esse nakshatra. Porém, Diesta ele também tem muitas qualidades. E as qualidades desse nakshatra é que Indra, no início da história, ele conseguiu honras militares, conseguiu prestígio e conseguiu sucesso por ter derrotado o demônio Vitra, que ameaçava todo o mundo. Então digamos que era um monstro gigantesco do lago lá, que ia destruir tudo. Esse monstro causava pobreza e tudo mais para as pessoas, e Indra foi o único que conseguiu derrotar Vitra. E no meio da batalha é bastante interessante o que ele faz para vencer Vitra. Indra se deixa consumir pelo demônio e dentro das vísceras do demônio ele destrói o demônio. Então ele deixou-se engolir primeiro pelo monstro para depois vencer a batalha com triunfo e glórias. Isso, numa visão metafórica do Rig Veda, pode simbolizar que a pessoa de Diesta ela precisa se deixar levar pelo seu lado destrutivo para integralizá-lo e vencer a batalha. Então, a Shakti de Diesta é alcançar coragem na batalha. As pessoas de Diesta precisam conseguir coragem na batalha para seguirem em frente e atingirem o sucesso. Então, a partir do momento em que a pessoa integraliza esse lado destrutivo dela, negativo, ela alcança a glória, ela alcança o mérito, ela alcança um posto nunca antes atingido por ninguém. Essa é a conotação de Indra. Então, depois que Indra derrotou o demônio Vitra, ele se tornou o deus dos deuses. As pessoas passaram a adorá-lo, né? Passaram a amá-lo, porque ele era um deus que trouxe prosperidade a todos, todo mundo. Então, ele trouxe chuvas. Indra, né? Ele é o deus dos trovões e das chuvas. Então, ele traz chuvas para os lugares. Isso aí simboliza também que a chuva ela fortifica a terra e traz comida, né? Traz alimento, e esses alimentos podem ser revendidos, trazendo prosperidade. Então, Diesta também está relacionado à prosperidade e à abundância. A partir do momento em que Indra tem esse poder. Então, Indra ele tem o poder de ter muita prosperidade, pode se tornarem muito ricos, os nativos de Diesta, quando eles entendem o poder deles, né?
e integralizam da forma correta o poder deles, porque se eles não integralizarem, eles são completamente destronados e destruídos. Por isso, tanta responsabilidade nesse Nakshatra, né? Então essas foram as lições aí do Nakshatra Jyeshta. O Nakshatra Jyeshta, ele precisa ter o controle sobre si mesmo, sobre a sua própria vida, para que ele consiga atingir o êxito nas batalhas. Então aqui nesse vídeo eu linkei, né, o Nakshatra com as histórias da deidade. Mas essa é a última vez que eu vou fazer isso no canal, tá? Porque eu disse que não falaria mais muito sobre as deidades, mas eu fiz uma exceção aqui para Jyeshta, porque Jyeshta, ele é um Nakshatra que eu tenho muitos insights sobre ele, e essa é a lição pura desse Nakshatra. Então, se você tem esse Nakshatra, entenda todo o mecanismo dele e como ele age na sua vida prática e na vida prática das pessoas que o têm. E a partir do momento que você aprende a lição dele, você pode evoluir muito mais na sua vida, né? Isso serve para todos os Nakshatras. Então, todos os Nakshatras, você pode ver as histórias dele no Rig Veda e aprender aonde está o calcanhar de Aquiles do seu Nakshatra, qual é a lição que você precisa aprender, e assim você pode superar o seu Nakshatra e elevá-lo, né? Usar os pontos fortes dele e não os destrutivos. Essa é a lição da astrologia védica. É para isso que a astrologia védica ela existe, para que você use ela da melhor forma e não da pior forma, né? E não para justificar o seu próprio ciclo de autodestruição, né? Essa foi a lição que eu aprendi com esse Nakshatra, que é um Nakshatra importante no meu mapa, é o meu Nakshatra ascendente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha servido aí, tenha sido de valia para os estudos de vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.